paz do Senhor Jesus a todos. Aqui nós estamos para mais uma aula, onde nós estaremos aprendendo hoje um tema muito pertinente, um tema necessário, que é sobre as competências socioemocionais. Caros alunos e professores, nós estamos já chegando à reta final do nosso curso. Bem sabemos que nós estamos dentro de um processo de aprendizado enorme, tá? Aprendizado esse, onde vai permitir que você possa estar empenhado e estar colocando em sala de aula, tá? Todo o seu conhecimento, aplicando na prática tudo aquilo que você aprendeu até aqui, tá certo? Bem como as metodologias, os trabalhos e cabe exercício, tá? Nesta aula, nós estaremos sim fazendo exercício. A aula anterior e a unidade 5 e 4 e 5, certo? Nós vamos fazer, na verdade, uma atividade prática no nosso encontro online, do qual nós estamos definindo por votação, tá certo? Então, vai lá, vota para que você possa estar participando, tá? Na data que eu citei lá na votação, na enquete lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a competências socioemocionais e sua aplicabilidade. O que é que acontece aqui para que a gente possa embasar o nosso conhecimento, tá? Competências socioemocionais, conforme você está vendo aqui, é um tema pertinente, tá? a este século, bem como nós, como professores, precisamos desenvolver algumas competências socioemocionais para que a gente possa, a cada momento, estar lidando melhor com o nosso aluno, com as emoções em sala de aula, para que a gente não venha ficar tão estressado diante de um processo que para muitos parece repetitivo, mas na verdade não é. Tá bom? Mas vamos desmistificar isso aqui e vamos adentrar para aprender e entender a importância de competências socioemocionais. Vamos lá. Aqui na unidade 6, tá? Conseguimos chegar até aqui com a graça de Deus. Nós estamos inseridos dentro de um processo muito, mas muito proveitoso, tá? E pertinente ao nosso tempo. Vamos lá. A escola, por tradição, tem colocado o enfoque do seu trabalho, sobretudo no desenvolvimento da dimensão cognitiva dos alunos. No entanto, as necessidades dos jovens apelam a novas competências e ofertas educativas para responder a uma sociedade cada vez mais exigente, estressante e mutante. Então, o que é que acontece? Para que você entenda aqui esse contexto de competências socioemocionais, nós estamos vivendo, tá, caros alunos, num processo onde estamos sendo levados a ter que nos adaptar a cada processo, a cada período de ministração de nossas aulas. Então, nós precisamos, enquanto professores, acompanhar toda mudança de nosso aluno. Em um ambiente estressante, conforme está citando a nossa apostila, tá? E esse artigo extraído fez-se pertinente para que você entendesse o contexto de competência. Então, estamos até aqui entendendo que o enfoque, tá, da escola não era voltado ao ambiente que é estressante e ao estudo do comportamento dos nossos alunos, tá? Com o passar do tempo, nós precisamos, foi preciso, na verdade, entender esse comportamento. Então, as necessidades dos jovens da época e da nossa geração vai pedir, vai clamar por competências, tá? E um novo molde de transmitir educação. Se você entrar numa sala de aula de escola bíblica dominical, caro aluno, caro professor, você vai entender a necessidade de poder acompanhar os nossos alunos. Vamos lá. Eu estou numa sala de crianças. Nós estamos partindo nessas últimas unidades para uma atividade mais prática, tá? Uma postura mais prática das nossas salas de aula. Eu estou numa sala das crianças.
Tem criança que consegue se abrir, tem criança que não mede esforços em falar o que sente e o que não sente. Porém, tem crianças que são introvertidas, crianças que não dialogam, crianças que não gostam de fazer as atividades. Então, tudo isso vai pesar no momento em que nós estamos buscando aprender e ensinar os nossos alunos. Na classe dos jovens também. Jovem é mais tímido também em alguns contextos e os jovens acabam não participando muito da nossa sala de aula, tá certo? Então, nós estamos diante de duas turmas, onde nós temos dois tipos de comportamento, aquele que é mais participativo, aquele que é mais introvertido. E nós precisamos saber, enquanto professores, lidar com cada um deles. O mais introvertido, aquele que vive numa bolha, fazer com que essa bolha ela venha estourar e ele possa participar da aula, e aquele que já é o mais ativo na sala de aula, nós vamos só regrar para que ele não venha atingir muito com a sua ativez a sala de aula, complicando ou até mesmo tirando a atenção da tua aula. Então, dando continuidade aqui, ó, nesse sentido, o presente artigo, claro, esse que nós estamos trabalhando, eu achei por bem de colocar na nossa lição, tem por objetivo fazer uma abordagem de reflexão sobre o valor da inclusão das competências socioemocionais na educação. Então, sendo função da escola formar indivíduos autônomos, responsáveis e cidadãos ativos, as competências socioemocionais em meio escolar possibilitam a criação de um quadro de referência que assente numa consciência individual, mas também coletiva, e na necessária responsabilidade social. É feita referência ao sistema educativo atual, dos benefícios das competências socioemocionais, e não apresentados alguns exemplos de programas internacionais e nacionais que trabalham essas competências em contexto escolar. Então, nesse fragmento aqui de nossa lição, ou melhor, da nossa apostila, o autor ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o atual sistema educativo, ele vai pegar o benefício e o impacto que causa o estudo e aplicabilidade das competências socioemocionais e fazer com que transmitir a ideia de que nossos alunos se tornariam, nossa educação na verdade se tornaria de referência a partir do momento que nós passássemos a utilizar competências socioemocionais em nossa sala de aula. Então vamos voltar à nossa apostila. Permita só tomar água aqui. Então vamos lá. Sendo a educação, quero partir aqui para o nosso próximo parágrafo. Sendo a educação um dos principais motores do desenvolvimento social e econômico da sociedade, aqui já entendemos a importância da educação, implica que o sistema educativo esteja em constante mutação, acompanhando as alterações sociais. Aqui eu quero trazer atenção aos nobres professores que nós, enquanto professores de escola bíblica, nós estamos participando de uma escola onde precisa acompanhar as mutações da sociedade, conforme está aqui na nossa lição. Então nós precisamos adentrar na sociedade, entender em qual período, em qual momento a sociedade está correndo, para que nós possamos extrair esta mudança e adequar a nossa sala de aula. Por exemplo, nossa lição está falando sobre a igreja e a importância da igreja. Nós temos na história um grande percurso onde a igreja ela foi atuante, tá, na sociedade. Nós temos também, e aí eu quero pegar aqui duas linhas, tá, de avanço na história e no ensino secular. A igreja com seu passado sombrio em algumas denominações, religiões tradicionais, e a igreja com seu
viés e postura assistencialista como um pilar moderador da sociedade. Então, nós precisamos taxiar nestes dois campos para quê? Para que o nosso aluno ele venha entender a importância e o real papel da igreja. Perceba que eu peguei esse tema, tá? E trouxe dentro de um contexto, conforme nós lemos aqui, para acompanhar as alterações sociais. Então, dando continuidade, colocam-se por isso novos desafios, distintos dos do passado, consequentes da globalização e do desenvolvimento tecnológico. Nessa sequência, a escola tende a preparar os alunos para profissões ainda não existentes. Então, qual é o molde das escolas hoje? Moldar os alunos, preparar os alunos. Antigamente, existia uma era onde a escola ensinava de uma forma tecnicista, moldava o aluno para que ele adentrasse no mercado de trabalho com conhecimento já da sua profissão. Temos alguns moldes hoje, sim, tal como as escolas técnicas estaduais, que já permite oportunidades de formação técnica, certo? Então vamos lá. Diante do que nós estamos aprendendo aqui, hoje a escola adota a postura de ensinar, tá, os alunos para uma profissão do qual ele ainda não é existente. Então a gente vai moldar o nosso aluno para se adequar a um espaço que ele vai ter que conquistar de uma profissão que não existiu ainda. Mas quando vier, o aluno já vai estar devidamente preparado para que ele possa estar enfrentar, galgar essa oportunidade. Então vejam bem, nosso papel enquanto professores de escola bíblica não é diferente. Nós estamos moldando discípulos para atuar na sociedade dentro de inovações sociais do qual a gente não sabe ainda, mas que precisamos ter uma certa base para lidar com isso. Uma postura de militância, de protestantismo mediante ao que o mundo hoje prega, tá? Então nós precisamos protestar contra o mundo e levar a Cristo. Então essa é a nossa postura, essa é a nossa ação enquanto escola bíblica dominical. É moldar os nossos alunos para as alterações sociais, bem como ele entendendo a quem ele serve e qual o seu real papel na sociedade e na igreja, certo? Então, vamos lá. Nobres alunos, quero aqui também taxiar nesse ponto que ele é importante e necessário, tá? Para cada um de nós. Então, vejamos bem. O sistema educativo atualmente provoca estresse. É interessante isso, porém é algo necessário. Hoje, o sistema educativo ele vai provocar estresse. Tem para onde correr. Então, esse ambiente de estresse causa cansaço nos alunos e nos professores. Se nós não tomarmos cuidado enquanto professores de escola bíblica dominical, o que é que vai acontecer? Nós estamos dentro de uma atividade repetitiva. Concorda comigo? Só que o nosso papel e o objetivo deste curso é moldar você para que você venha inovar na sua sala de aula. A cada aula leve uma dinâmica. Utilize todos os... Isso aqui eu já venho batendo já faz um tempo nas nossas aulas, nessa mesma tecla. Utilize todos os ferramentais e recursos tecnológicos que estiver ao seu alcance. Então, esse ambiente de estresse, conforme nossa apostila, ele vai ser moldado num ambiente mais dinâmico e você vai aprender a utilizar e empregar na prática as competências socioemocionais. Olha lá. Em toda a comunidade escolar, por se pautar pela transmissão de conteúdos esses, muitas vezes distantes dos interesses, expectativas e realidade dos alunos. É o que a gente fala sobre ensinar aquilo que o nosso aluno não vai viver, tá? Ou não vai se deparar. A gente tem que pegar exemplos práticos da sociedade, do cotidiano do nosso aluno, para poder ensiná-lo
determinados assuntos. Então, salienta-se que esse tipo de educação enfraquece o desenvolvimento dos alunos. Então, esse molde estressante, esse ensino repetitivo, pegar a lição da escola bíblica, ler por ler, não explicar nada, não vai de forma nenhuma fortificar o desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Então, a nossa aula ela não vai ficar como sendo uma aula emotiva, uma aula comovente, uma aula onde fique marcado na mente dos nossos alunos. Por quê? Porque empobrecemos, conforme nossa lição, empobrecemos com a repetitividade e caímos no, no espaço, no vácuo do estresse da sala de aula. Então, competências socioemocionais vai nos ajudar a isso, tá? Isso aqui é só um mapeamento para que você entenda qual é o contexto das escolas hoje. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabaremos caindo dentro da vala desse estresse, tá? Então, diante de tudo isso, tá? Um bom sistema educativo é aquele que vai acompanhar a evolução social, sendo capaz de responder aos novos desafios que justificam uma alteração mais sustentada nos princípios de tolerância, empatia, pensamento crítico, reflexão, regulação emocional, colaboração cooperativa, então possibilitando aos alunos a promoção de valores éticos. Nós já temos aqui, caros professores, algumas, tá, das competências que a gente pode utilizar na sala de aula, tá? Então a gente vai promover diante dos nossos alunos o que? Ter tolerância com as coisas, ser empático um com o outro, ter um pensamento mais crítico. Isso aí a gente já trabalhou em algumas aulas sobre desenvolver o pensamento. Aquele aluno calado faz pergunta que ele entende sobre determinado assunto, refletir, regular a emoção. Isso aí também a competência socioemocional vai trazer, vai nos permitir. Então, nesse sentido, repensar a educação passa por perceber que a mesma não pode incidir unicamente na dimensão cognitiva, quando se sabe que a inteligência acadêmica não é suficiente, nem para assegurar êxito na vida profissional, nem no bem-estar da vida cotidiana. Então, o que é que o autor deste artigo ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que é necessário repensar a forma como nós estamos ensinando, tá? Porque não basta só ter conhecimento acadêmico, não basta só você estar formado e habilitado pelo ITEB, Instituto Teológico Brasa Viva, com a sua credencial, com a sua formação, tá? Tudo isso não vai só gabaritar você para que você não seja propício a cair dentro da vala do estresse. Não. Apenas nós precisamos saber lidar com as emoções, tá? Para que nós possamos a cada momento tomar uma postura mais participativa, uma postura mais profissional, tá? Uma postura onde nós conseguiremos medir quando o nível de estresse vai estar muito alto e a gente consegue remediar isso, o quanto nós estamos aptos para aplicar uma boa aula. Então, tudo isso pesa na balança, tá? Então, considerando que o desenvolvimento dos alunos, este desenvolvimento visa a autonomia, então nosso foco é o quê? Criar alunos autônomos, alunos que possam contribuir na nossa sala de aula. Alunos que possam, a cada momento que nós darmos a oportunidade ou convocá-los, eles possam tomar uma postura atuante na sala de aula, construindo conhecimento, tá? Então, diante disto, a autodeterminação e a autorrealização são princípios primordiais para se trabalhar na sala de aula. Constata-se que nem sempre as competências cedidas pela escola são as que mais contribuem para esse destino desejável e normativo no desenvolvimento individual dos mesmos. Então não é só o espaço que a igreja vai prover como uma escola bíblica dominical,
Não é só os recursos que a igreja vai prover para que você possa utilizar na sala de aula. Vem algo mais para que o aluno ele venha atingir a autodeterminação e a autorrealização, bem como a autonomia, tá? Então vamos lá. Para que a gente entenda, Filhosati vai dizer o seguinte: na escola aprende-se história, geografia, matemática, línguas, desenho, ginástica e muitas outras disciplinas. Mas o que se aprende no âmbito da afetividade? E aí fica a pergunta de Filhosati. Filhosati vai dizer nada. No campo da afetividade, a gente acaba, no ambiente escolar, não aprendendo nada. Absolutamente nada sobre o modo de intervir em caso de conflito. Absolutamente nada sobre a tristeza, o controle do medo, as expressões de cólera, a fadiga, cansaço, o índice de estresse, a não tolerância, tá? Um problema que aconteceu em casa e o aluno não vem, ele vem para a escola para marcar presença, porém ele não está com a mente ali. Então tudo isso são campos cognitivos, campos emocionais que vêm da sociedade para a sua sala de aula. E você vai precisar trabalhar com isso. Ou você aprende a lidar com isso, ou infelizmente você não vai ter uma aula proveitosa. Vamos lá. Pega aí um pai de família, uma mãe de família, geralmente acontece mais com as mães, que passou por um estresse em casa, mas ela foi para a escola bíblica dominical. Chega na escola bíblica dominical, você está ministrando uma aula onde, o que é que acontece? Ministrando uma aula onde você vai tocar num ponto que aconteceu naquela sala de aula, tá? Então, acontece aqui o seguinte, que a sua aluna, ela vai cair num estresse, ela vai explodir com você e vai querer discutir com você. Ou seja, por conta da tua ministração e a falta de avaliação socioemocional do estado da tua aluna, tá? Você acaba criando um estresse na sala de aula e gerando um conflito. Ótimo, conflito foi gerado. Como tratar este conflito? Fica agora a dúvida. Então a gente usa a competência socioemocional, o controle, o domínio da nossa emoção, tá? Para que a gente não venha explodir, tá? Não venha devolver na mesma moeda ou venha saber lidar com este conflito que foi gerado. Culpa sua? Em tese, em parte não, em parte sim, porque faltou uma autoanálise da sua turma, tá? E quando você vem analisando todo o crescimento da sua turma, você percebe quando você está ministrando, quando você está atingindo o objetivo, o quanto os alunos estão focados em você, o quanto os alunos não estão nem aí para o que você está dizendo. É mensurável isso, tá? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Diante de tudo isso que nós aprendemos até então, diante desse mapeamento, tá? Eu não vou entrar na íntegra aqui, porque vocês já têm acompanhado na sua apostila. Nós mapeamos, tá? Tudo isso que permeia as competências socioemocionais aplicadas ao ambiente educacional. A Unesco, ela em 1996 propôs um sistema educativo ausente em 4 pilares. Então vamos lá. Primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a ser. E quarto, aprender a conviver. Estes 4 pilares são os 4 pilares que regem uma educação pautada no conhecimento e aplicabilidade de competências socioemocionais. Então, envolvido 23 anos desse relatório,
É abordada a promoção do desenvolvimento das competências socioemocionais na escola. Devido ao apelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de que o ensino em Portugal concedesse maior ênfase ao desenvolvimento das competências socioemocionais consideradas vitais, a redução do abandono escolar e a melhoria da qualidade e equidade na escola. Então, Portugal foi um modelo, tá? Esse modelo que veio de Portugal, onde as competências socioemocionais foram aplicadas na sala de aula e o índice de abandono escolar ele foi baixando e o aumento da qualidade de ensino ele foi aumentando. Opa, a Unesco viu que isso aqui era bom e é uma área onde precisa ser estudada e desenvolvida. Então, a educação emocional através do desenvolvimento de competências socioemocionais, ele é um fator promotor em distintas áreas, das quais se salientam o aumento do sucesso acadêmico, a capacidade de adaptação ao ambiente externo e a capacidade para lidar melhor com diversidade de situações de estresse. Foi o que eu falei do exemplo que eu dei aqui, da irmã que sai de casa com um problema e acaba levando para sua sala de aula. Estas competências diminuem o quê? Os comportamentos agressivos. As competências socioemocionais vão diminuir os comportamentos agressivos, tanto por parte do professor quanto por parte dos nossos alunos. E aumentam a capacidade de estabelecer relações mais saudáveis, tá? Diante de tudo que nós mapeamos até aqui, nós temos a importância de educar para pensar antes de agir, expressar sentimentos, expor ideias, em vez de impor. Nós não estamos aqui para bitolar os nossos alunos. A Bíblia diz que quem não perdoa vai para o inferno. E ponto final. Bom, mas o nosso aluno diz, olha, nós estamos no tempo da graça, então existe a intervenção de Cristo como nosso advogado, do qual ele pode nos pedir, nos incitar a pedir perdão, visto que o perdão não só parte de uma pessoa, tá? Mas o atingido ele pode tomar a iniciativa. Veja a visão do aluno para a visão do professor que determinou que quem não perdoasse ia para o inferno. Então você não vai impor, tá? As ideias. Você não vai impor as suas argumentações, os seus pontos de vista. Você vai, pelo contrário, você vai expor e vai trabalhar concordâncias e discordâncias na sala de aula. Proteger as emoções. E aqui é importante, eu preciso blindar o meu temperamento para que na sala de aula não venha explodir com quem está conversando alto, com quem está quebrando o raciocínio, com quem não está nem aí, tá certo? E aí a gente consegue administrar um conflito e controlar-nos para que nós não venhamos explodir em sala de aula. Então nós temos gerir a ansiedade, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações. A nível de exemplo, nós estamos dando aula. Nós temos algum aluno que por infelicidade ele acabou perdendo um parente querido, mas ele optou por ir para a escola bíblica dominical. E aí? O que é que nós fazemos para lidar com isso? Nós temos um aluno que está dentro de um campo emotivo muito sensível e que qualquer palavra que nós venhamos dizer, muitas não vão servir de consolo. Mas faz-se necessário nós sabermos trabalhar as perdas e frustrações, não só as de nossos alunos, como também as nossas. Perdi um ente querido, mas eu sou uma peça importante na escola bíblica dominical. Eu preciso aprender a digerir essa perda para que eu possa ir para a minha aula, ministrar a minha aula como se nada tivesse acontecido, para que os meus alunos não sejam impactados no processo. Competência socioemocional é basicamente isso, é você trabalhar um domínio próprio, bem como um domínio coletivo, tá? Então, saber ter coerência, saber ser ousado em alguns momentos, ter uma autoestima, ser empático com os nossos alunos,
ter determinação, ser autônomos num processo de ensino, em benefício do bem-estar próprio e social. Defende-se a necessidade de promover programas de formação em competências socioemocionais nas escolas portuguesas. Então a Unesco vai trabalhar isso, tá? E aqui no Brasil é fato que nos ambientes acadêmicos, falo isso com propriedade, porque eu paguei essa cadeira na faculdade, competências socioemocionais, onde a gente precisa aprender a lidar com os nossos alunos, tá? Então é um tema necessário, é um tema que está crescendo, é um tema que está dentro de um processo muito delicado na nossa geração, tá certo? Então vamos dar uma adiantada na nossa apostila, para que eu venha explicar aqui alguns tipos de competências, tá? Então, antes vamos ler esse parágrafo. Uma das saídas para reconectar o indivíduo ao mundo onde vive passa pelo desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, nesse processo, tanto crianças como adultos aprendem a colocar em prática as melhores atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar alguns objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, entre outros. Uma abordagem como essa pode ajudar, por exemplo, na elaboração de práticas pedagógicas mais justas e eficazes, além de explicar por que as crianças de um mesmo meio social vão trilhar um caminho mais positivo na vida, enquanto outras não. Então vamos adentrar em alguns tipos de competência socioemocional. A primeira delas é o conhecimento, tá? Conhecimento aqui por parte do professor e por parte do aluno. Lembra que eu falei algumas aulas atrás, não menospreze o conhecimento, o nível de conhecimento de seus alunos. Jamais façam isso, tá? Pensamento científico, crítico e criativo. Ora, nós estamos ministrando a Bíblia, certo? Ministrando a Bíblia, vai ter aqueles céticos que estão em transição do mundo para Cristo e aqueles que vão questionar sobre algumas coisas dentro de um campo científico. Ora, porque Cristo, ele suou sangue, a nível de exemplo. A ciência vai dizer que é um processo, uma condição rara chamada de hematidrose, tá? Onde os microvasos sanguíneos são rompidos por conta de um índice de estresse absurdo que a pessoa passa. E esse fenômeno ele acontece raramente em algumas pessoas. Então a ciência vai dizer que Cristo suou sangue porque Cristo teve hematidrose. Mas nós vamos saber sim que Cristo suou sangue dentro de um processo sacrificatório, onde Cristo precisou sacrificar, derramar o seu sangue para nos remir de nossos pecados, lavar a nós os nossos pecados, tá? Então, existem as duas linhas, e esse pensamento crítico, científico e criativo vai permitir que você tenha que lidar com algumas posturas. Repertório cultural. Isso aqui é importante você ter na sua sala de aula. Um repertório cultural onde você vai ter um escopo de conhecimento sobre o que realmente está acontecendo na atualidade, o que são folclores, ditados populares, tudo isso para que quando for empregado na sala de aula você saiba do que se trata, tá? E você possa não permitir que se torne um sincretismo. O que é sincretismo? É você pegar as coisas do mundo ou de outras religiões ou de outros segmentos e inserir na Igreja de Cristo como sendo uma verdade, só que na verdade não é, tá bom? Então é interessante termos esse repertório como competência socioemocional. Se um aluno meu ele vier com um comportamento que é um comportamento que parte, na verdade, de uma religião
eu já vou perceber, eu já vou entender e eu vou conseguir sanar o problema por conhecer de onde vem, tá bom? Ter boa comunicação. Caros professores, nós temos aqui muitos professores que precisam aprender o real sentido de eloquência, tá? Eloquência não é você falar mansinho, tá? Eloquência é você tomar uma certa postura culta, uma postura onde permita que você passe a segurança, conforme nossa apostila falou aqui, uma autoconfiança. Eloquência é o fato de você não se espernear, não aumentar os decibéis da tua voz em uma tonalidade muito alta, tá certo? Mas sim você ministrar num tom em que todos escutem. E este tom é um tom onde vai permitir que cada um possa aprender, tá certo? De forma que consiga lhe entender melhor por se tratar da comunicação. Então, fale bem, não procure não errar nas palavras, procure se comunicar de forma mais clara. Também não venham com muita colocação difícil, tá? Uma explicação utilizando palavras do qual os seus alunos nunca viram. E se for usar, tal como eu usei aqui, hematidrose, e expliquei o porquê, façam isso, expliquem o real sentido, o significado daquela palavra, porque você enriquece muitas vezes o vocabulário de seus alunos, tá bom? Então, é algo que você precisa trabalhar, a comunicação. Cultura digital também é um tipo de competência socioemocional deste século. Eu preciso entender quais são as redes sociais que os meus alunos mais acessam, para que eu possa ter embasamento, tá certo? Para que eu possa utilizar como fonte de informação, transmissão de informação, tá certo? Então, é uma competência socioemocional que vai permitir que você não seja leigo na sua sala de aula. Trabalho e projeto de vida. Você precisa ter um foco. O foco do professor, escola bíblica dominical, é empenhar-se em esclarecer de uma vez por todas seus alunos tudo que permeia a palavra de Deus, o nosso Deus, manifestado nas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então, quando você atinge, então você desenvolve um projeto de vida. Então, o projeto de vida do crente é ir morar no céu. Então, para ir morar no céu, existem N fatores que eu preciso me adequar. Amar, perdoar, me santificar, consagrar. Então, são tantas coisas que eu preciso criar aquele velho projetinho de vida para que eu possa seguir o passo a passo, tá bom? Competência socioemocional. Argumentação. Aqui eu quero trazer para que você dinamize a sua aula. Eu vou ler o ponto 1 da lição, o primeiro tópico. Eu li. Ponto 2 da lição, primeiro tópico. Eu li. Tá, mas se eu não argumentei nada sobre o assunto, como é que meu aluno vai aprender? Se eu não abri o espaço e não incitei para que ele comentasse, o que é que meu aluno vai aprender? Então a argumentação é necessária. Para isso é necessário você ter conhecimento cultural, um repertório, tá? Então você entender, ter um pensamento crítico, conforme nós estamos voltando aqui. Então é algo que é ligado. Autoconhecimento e autocuidado. Você tem que saber cuidar de você mesmo e desenvolver nos seus alunos o cuidado por eles mesmos, bem como o autoconhecimento. Será que você se conhece? Você sabe os seus limites? Você sabe o limite da tua paciência? Então é necessário você trabalhar tudo isso antes de você ir para a frente de uma sala de aula e você está ministrando na sala de aula. Tem turma que é muito boa de você ministrar, tem turma que não. Então, empatia e cooperação. Isso precisa ser trabalhado na sala de aula. Ser empático com o meu aluno, tá? Eu não posso ser superior, jamais.
Eu não sou, volto a bater nessa tecla, o detentor do conhecimento. Eu sou o mediador do conhecimento, tá? Cooperação. Uma aula em característica de um monólogo é uma aula chata. Aquela aula onde só o professor é quem fala não vai ficar muito boa. Abra espaços para que seus alunos comentem, perguntem. Alguém já ouviu falar sobre esta palavra expressa na lição? Por quê? Muitos estudam em casa, anotam e querem saber o significado, e quando chega na sala de aula, quando são questionados sobre, eles vão participar. Guarde isso aqui. Eu carrego isso comigo desde que eu me entendi como professor, não só de escola bíblica dominical, mas um professor no ensino secular. Vejam bem, todo professor, tá? Ele precisa levar o seu aluno a participar. Salvo o contrário, seu aluno vai continuar bloqueado. Por quê? Todo aluno que participa da construção do conhecimento, ele aprende melhor. Isso é fato, tá? Então guardem com vocês isso. Sempre abram espaços para comentários. Eu já faço isso tanto que os meus alunos hoje de escola bíblica dominical, eles já não pedem o espaço, porque sabem que eu vou liberar o espaço sempre. Então eles levantam a mão, eles iniciam a argumentação e eu me calo para ouvi-los, tá? Porque quem faz parte da construção do conhecimento aprende mais. Guardem isso, porque isso é primordial para você trabalhar em sala de aula. Responsabilidade e cidadania. Aqui já diz tudo. Professor que não é responsável, infelizmente, é um professor que precisa melhorar um pouquinho as suas habilidades e competências socioemocionais. Então, diante de tudo isso, tá? Já partindo para a nossa conclusão aqui, ó, eu queria incitá-los a aprofundar o conhecimento em competências socioemocionais. Por quê? Quanto mais você conhece a si mesmo, mais você vai buscar conhecer os outros, tá? Então, além disso, uma boa formação socioemocional contribui para formar cidadãos melhores, mais conscientes, engajados, empáticos, com mente aberta, dispostos a novas experiências e a melhorar a vida de quem os rodeia. Considerando o ensino superior em uma perspectiva holística que pretende formar pessoas e não só capacitar tecnicamente. Então, como eu lhes falei que as faculdades, as instituições acadêmicas estão ensinando em sala de aula isto, tá? Para que nós não possamos sair com o conhecimento técnico, mas sim um conhecimento socioemocional também. Então esse desenvolvimento faz parte do cumprimento de um dos grandes papéis sociais da educação. Esta nossa formação permite que nós venhamos conhecer melhor os nossos alunos, tá? Então, uma vez que nós estamos e nós conhecemos nossos alunos, nós sabemos as qualidades e defeitos dos nossos alunos, isso tudo cabe a dinâmicas de autoconhecimento, dinâmicas de controle, dinâmicas de apresentação, de contrato de convivência. Tudo isso você vai utilizar em sala de aula para você entender o perfil do seu aluno. E quando você entende o perfil do seu aluno, caros professores aqui presentes, você vai entender melhor qual a importância das competências socioemocionais, tá certo? Então, quero aqui encerrar a nossa aula e já pedindo para que os amados vão além de nossa apostila. Procurem, busquem melhorar as competências socioemocionais. Volto a bater na tecla, quanto mais você se conhece, mais você melhora a vida de quem lhe rodeia, tá certo?
Na nossa próxima aula, conforme já está aqui na nossa lição, tá? Eu quero aqui já trazer para vocês, unidade 7, vamos aprender um pouquinho sobre a educação cristã, primordial para o seu processo de formação, tá certo? Mas será uma aula participativa, tá? Uma aula onde nós estaremos aprendendo um pouquinho por que o espaço cristão também é um espaço onde permite a educação, certo? Então, esta aula de competência socioemocional é a aula de sábado passado, vou estar postando. Este sábado vou estar postando a aula de educação cristã e no dia 9, conforme a aprovação da votação, estaremos fazendo nosso encontro online, tá? Foi-nos sugerido um encontro de 7 horas da noite, e aí às 19 no caso. Vai ficar aberto aos amados. Que horário será melhor, tá certo? Bem que nós estamos no sábado em casa. Alguns estão em casa, alguns trabalham. Eu trabalho no sábado, mas eu largo cedo e posso iniciar às 7 sem problema nenhum, com 1 hora de aula. E quem tiver suas atividades após isso, pode dar continuidade sem problema, tá certo? Eu espero poder um dia assistir uma aula de vocês, professores, sentadinhos lá como seus alunos, para entender e aprender mais de vocês, tá certo? Então, abracem todo o conhecimento aqui, tá certo? Todo conhecimento válido para você investir no seu ministério enquanto docente da Escola Bíblica Dominical. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repousem com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.